Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Você percebe que o Jacó vai adotar os filhos do filho dele. Ele toma os filhos de José como seus filhos para dar herança espiritual para eles. Verso 6: mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã Arã, me moreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui, faze-os chegar a mim. Disse ele: para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra adiante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu moro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos em declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amoreus com minha espada e com o meu arco. Amém. Meus irmãos, eu quero repetir com vocês outra vez o texto de Romanos 15:4, que Paulo diz para a igreja:
Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, todos esses textos que nós estamos estudando, eles têm a ver com a nossa vida. Todos nós vamos deixar alguma coisa, algo para a próxima geração. Mesmo alguém que não tenha filhos, vai produzir e vai deixar alguma coisa para a próxima geração. E nós estamos aqui falando entre cristãos, entre pessoas que conhecem a Jesus. Mesmo que alguém não tenha filhos, mas vai produzir na vida coisas. E nós estamos falando de coisas espirituais. Jacó produziu, Isaac produziu, Abraão produziu, e nós não produzimos apenas para nós. Nós amaldiçoamos ou nós abençoamos uma próxima geração e pessoas que estão ao nosso lado. Amém? Pastores que passaram por essa igreja deixaram heranças. Cada um que passou deixou uma herança. Algumas benditas, outras malditas, mas todo mundo deixou herança. A nossa vida não se acaba com a nossa história num túmulo. A nossa vida pode acabar, mas a nossa história não acaba. Por isso que nós olhamos para as Sagradas Escrituras e tudo que Deus deixou escrito acerca de todos os homens que viveram na presença dele. O texto diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então nós não podemos voltar para a nossa casa como uma vaca que sai do seu coxo e simplesmente se esquece do que comeu. Nós precisamos voltar para a nossa casa e nós precisamos dar atenção para aquilo que Deus está nos ensinando. Em Romanos 2,13, Paulo diz também para a igreja: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós não podemos ser simples ouvidores que vêm aqui na casa de oração, entram numa orelha e saem pela outra, e simplesmente na nossa casa nós continuamos aquele círculo vicioso da nossa cultura. Nós precisamos ser impactados por essa verdade. Amém? Romanos 2,13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Eu também chamo para nós o nosso texto de Tiago 1,22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqueles que só ouvem, mas não praticam, eles se enganam a si próprios, porque de nada adianta eu conhecer alguma coisa se eu não vou colocar na minha vida e eu vou impactar a minha história. Amém? O verso 1 começa dizendo assim: passadas estas coisas. Que coisas todas passaram? Os 17 anos que o Jacó viveu no Egito, desde que ele partiu de Berseba e entrou na terra de Gósen. Quais que são as coisas que passaram na vida do Jacó? Todas as peregrinações dele em Canaã, todas as criações de ovelhas e cabritos e gados e construções e caminhadas, todas essas coisas passaram. O que passou, passadas essas coisas? Todas as correrias da vida passaram. Agora esse homem estava no leito de morte, ele estava doente, e todas essas coisas passaram. O que passou? As brigas, as iras, as aflições, os trabalhos intensos, as guerras contra os siquemitas, tudo isso passou. Todas as coisas passaram. E o texto diz aqui, lá na metade do verso 1, teu pai está enfermo. Mandaram uma notícia para o José. Na época não tinha o WhatsApp, não tinha e-mail. Alguém foi mandado com essa informação, alguém que era o coreio da época, um informante, manda dizer para José que o teu pai está enfermo. A primeira vez que nós vamos encontrar entre os patriarcas que alguém enfermou, que alguém ficou doente para morrer. A primeira vez. Você pode olhar comigo no verso 10. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Você lembra que o pai dele, o Isaac, também ficou cego no final da vida?
E provavelmente essa família carregava no gene deles o problema da cegueira a partir de uma certa altura da vida, porque o Jacó também ficou cego. Mas o texto faz aqui uma ênfase que o Jacó adoece. E você já parou para analisar que para muitas pessoas é uma bênção elas ficarem doentes para daí falecer? Deus abençoa as pessoas colocando uma doença na vida delas, para que elas tenham um tempo de se preparar para a eternidade. Porque às vezes a pessoa vive e não se preocupa com a eternidade. A mensagem da eternidade para ela é uma simples brincadeira. E você sabe por que muitas pessoas são tão levianas e tão superficiais? Porque elas ainda não conseguem acreditar que elas vão morrer. Na cabeça delas, elas vão num sepultamento, mas sempre outros vão morrer primeiro, elas nunca vão morrer. E sabe por que tantas pessoas são tão levianas? Eu falo do povo evangélico. Porque ainda não se deram conta que vai ter uma eternidade. Não é morrer e está tudo acabado. Sabe por que as pessoas são tão levianas? Porque elas ainda não se deram conta que vai ter um juízo final, vai ter um tribunal, e todas as contas vão ser ajustadas com o Senhor dos Senhores. Sabe por que as pessoas são tão levianas? Porque elas ainda não pararam para analisar que a vida tem um fim, tem uma eternidade, tem um Deus, e todas as coisas têm o seu preço. Agora Jacó chegou no leito de morte. E parece que agora ele está no tempo mais sério da vida dele. Quando nós olhamos Eclesiastes capítulo 12, nós conhecemos muito bem esse texto. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. No final desse quadrinho, no verso 6 e no verso 7, o Salomão escreve dizendo: antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto do poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu vejo isso nas pessoas às quais eu pastoreio. Por que tem tanta superficialidade na igreja? Porque as pessoas não se deram conta que o fim é muito rápido. Hoje, último dia de abril, nós não fazemos nem ideia quantas pessoas do mundo Deus recolheu. E Deus não recolhe apenas velhos, Deus recolhe jovens, recolhe crianças, recolhe meia vida. A fila da eternidade é uma fila invisível, e um dia Deus vai chamar 30 e vai ser você. E para muitas pessoas é uma bênção muito grande cair de cama, cair de doença, porque as pessoas, então elas vão se preparar para a morte, então elas vão deixar um pastor vir na casa delas e ler um texto e falar de Jesus, então elas vão fechar a boca e elas vão reconhecer que elas não são tudo aquilo que elas achavam, então elas vão dar valor para a palavra, então elas vão estar diante da morte e tudo aquilo vai ter um gosto de verdade, de seriedade, então elas vão morrer, elas vão entrar no céu com cheiro de fumaça, mas vão entrar. Para muitas pessoas é uma bênção a enfermidade, e Deus colocou uma enfermidade sobre o Jacó. Meus irmãos, Jacó não foi um homem que andou com Deus, não foi. Jacó teve encontros com Deus, mas esse homem não andou com Deus com verdade, com seriedade, com vida. Ele teve um encontro em Betel. Depois ele testemunhou para as duas esposas dele que Deus falou com ele acerca da multiplicação de ovelhas e cabritos. Depois, lá em Sucote, ele levantou um altar e ele também teve lá um encontro com Deus. Aí ele teve um encontro com Deus antes dele entrar para o Egito, lá em Berseba. Ele teve um encontro e ouviu Deus falar, mas ele não viu Deus como o avô dele viu Deus.
Uma geração deveria ser melhor que a outra na Bíblia, a Bíblia ensina isso, mas a geração com Jacó não foi melhor do que o avô dele. O avô dele viu Deus, o avô dele almoçou com Deus, e ele só ouviu Deus. O Jacó não foi um homem que andou com Deus. E eu e você temos que olhar para o Jacó, e nós precisamos olhar isso e tomar para a nossa vida. Meus irmãos, não é justo no final da vida, nos últimos dias, às vezes a pessoa não andou com Deus e daí ela quer dar conselho para todo mundo. Aí é hora de ficar quieto, se arrepender e se preparar para a eternidade. Hoje é dia de andar com Deus, fixar as coisas, ser sério, pagar um preço e fazer a vontade de Deus hoje. E duas coisas marcaram profundamente o coração desse patriarca. Duas coisas: o seu encontro com Deus, quando ele ouviu Deus falar, e a segunda, quando Raquel faleceu, a sua esposa, aquela que ele amou mesmo, de toda a alma, de todo o coração. No verso 3 e no verso 4, ele testemunha: disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo, te multiplicarei, te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. O que marcou a vida desse patriarca foi o seu encontro com Deus. E encontro com Deus marca a vida de uma pessoa. Muitas vezes nós conversamos com pessoas e ela diz assim: eu sou convertido, mas eu não tenho bem uma data. Nós olhamos para dentro da Bíblia e nós não vemos isso. Nós vemos ao contrário, nós vemos pessoas que têm data de conversão. Aquela madrugada, aquele culto, aquele final de semana, aquela situação. Pedro orou, Paulo foi jogado com a boca no pó, orou, saiu escama dos olhos, foi batizado e ele teve um dia de conversão. E Paulo foi transformado de perseguidor a pregador, foi transformada a vida dele. Nós olhamos para o Pedro chorou amargamente. No final do texto do Evangelho de João, Jesus ainda restaurou o ministério: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Ele teve um dia que ele teve um encontro profundo com Jesus, e aquilo vai testemunhar e testificar da forma como ele morreu de cabeça para baixo, crucificado em Roma, porque ele realmente teve um encontro com Deus. Tomé tocou nas feridas de Cristo, e ele foi uma pessoa diferente daquela situação, porque ele tocou nas feridas e as feridas o curaram. Ele também foi um apóstolo. Nós olhamos em Atos 16, Lídia foi batizada, ela e toda a casa dela, e tudo mudou na casa dela. Teve um dia. E a Lídia, quando você olha aquele texto, ela era uma pessoa que lia a Bíblia, fazia uma oração. Ela estava indo para o encontro de oração quando ela se encontrou com Paulo. E ela teve um dia de conversão. O carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas. Ele teve também um dia de conversão, de batismo e consagração. Você lembra do gadareno, aquele maluco que corria pelado lá no cemitério em Gadar, e ninguém queria ele em casa, e Jesus restaurou a vida dele. Ele teve um dia, e Jesus mandou ele de volta para Decápolis: vai e fala aos teus, fala para a tua casa. E depois os discípulos descem para Decápolis, e eles pregam o evangelho. Lá tem uma igreja, porque esse homem se tornou um missionário. Você lembra do eunuco que recebeu Filipe e foi batizado ali numa água no deserto? E ele voltou para a Etiópia e ele pregou o evangelho em toda a Etiópia. Ele teve um dia. Meus irmãos, aqueles que se encontram com Jesus têm a sua natureza mudada, tem que ter vida mudada, tem que ter casamento mudado, tem que ter pensamentos mudados. Se nós olhamos para a nossa vida e a nossa conversa é a mesma, nossa cultura é a mesma, nós provavelmente ainda temos um encontro com Jesus. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela precisa ter uma mudança de vida, um impacto. A segunda coisa que marcou a vida desse patriarca é a morte da sua amada esposa Raquel, no verso 7. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã,
no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. A Raquel faleceu no meio de um parto muito doloroso, o parto do Benjamim. A Raquel era a esposa querida do Jacó. Era aquela pela qual ele se apaixonou, que ele sonhou em casar. E depois o sogro enganou ele, ele trabalhou 7 anos por essa esposa. Ele amou demais essa mulher. Em Provérbios 18, 22, o autor diz: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O homem que encontra uma esposa, acha benevolência do Senhor. Quando nós olhamos o texto de Hebreus 13, 4... o autor diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. O matrimônio, o casamento foi criado por Deus. É um projeto santo e perfeito. Quantas vezes nós ouvimos que o diabo espalhou por toda a terra e pela sociedade calúnias contra o casamento? Que o casamento é terrível, que o casamento não é bom, que o casamento é horrível, que o casamento é como uma máquina medieval de moer pessoas, acabar com a vida. Isso não é verdade. O problema não é o casamento, o problema é a dureza do coração das pessoas. Isso destrói casamentos. O casamento na presença de Deus é maravilhoso, é projeto, é descanso, é segurança. Mas o que acaba com o casamento, o que faz as pessoas saírem desse projeto perfeito de Deus, é a dureza do coração das pessoas, e fora desse projeto há sofrimento. Jesus ensina para os discípulos em Marcos 10, no verso 6 ao 9: porém desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem o seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você consegue ver nesse texto, no verso 7, como foi doído para o Jacó o sepultamento da esposa dele. Ele não sepultou naquela caverna apenas o corpo da esposa, mas um pedaço do coração dele. Aquilo doeu demais para ele. Há muitos casamentos que quando o marido fica doente, a esposa já fica feliz: acho que Deus vai me abençoar levando o meu marido. Há casamentos que quando a mulher fica doente, o marido começa a ficar feliz: acho que a minha mulher vai, eu vou ficar livre para a próxima. Isso é verdade. Mas um casamento verdadeiro, um tem medo que o outro vai falecer. Medo, e cuida um da saúde do outro, porque não quer ficar sozinho. A viuvez é doída. Ele continuou ainda com Lia, mas a mulher do coração, da alma dele tinha falecido. Um pedaço do coração foi para aquela caverna do sepultamento. Jacó viveu bem com a sua amada, e a morte lhe foi uma ferida na alma. Duas coisas marcaram a vida desse patriarca. No verso 2, nós vemos que José vem então, vê o seu pai adoecido. Eu imagino que o José continua ainda, por todos esses anos, trabalhando no governo egípcio. Um homem muito envolvido com o trabalho público, encontrou seu lugar na administração, foi uma bênção durante os 7 anos de seca, e continuou ainda na administração pública do Egito. Muito culpado, ele sai lá do centro nevrálgico egípcio e vai para Gósen, onde o seu pai estava instalado, para visitar ainda a última vez o seu pai. Ele leva os filhos junto, porque o José tem dentro dele essa ideia família, e essa ideia família é um projeto de Deus. Esse negócio esquisito que tem no mundo, que está entrando inclusive na igreja, pai de pet, mãe de samambaia, isso é fora da vida humana. O ser humano precisa de uma família. E José leva os filhos. Quem continuaria a história dessa família? Os filhos. E a Bíblia diz que os filhos são a bênção do Senhor.
são a extensão de uma casa, são os próximos que vão continuar a geração. Ele leva os filhos. E quando ele chega lá, no final do verso 2, o texto diz assim, você pode ler gentilmente comigo? Esforçou-se Israel e se assentou no leito. O homem que lutou com Deus uma noite toda, e um homem forte, que Deus teve que tocar na coxa dele para ele soltar. Um homem tão forte que disse para Deus, eu não vou soltar o Senhor, se o Senhor não me abençoar. Esse mesmo homem tão forte, agora precisa todas as forças para sentar-se à beira da cama, porque a vida passa. Os 18 anos não duram para sempre, irmãos. Ou os 40 não duram para sempre. Os dias passam muito rápidos. Meus irmãos, o tempo voa, e quem fica brincando com a vida, perde a vida. Esse homem tão forte, agora com 147 anos, é um homem fraco que junta todas as forças para sentar-se na cama. Em Eclesiastes 12:5, uma parte do texto diz, quando o gafanhoto te for um peso, e o gafanhoto não é um inseto grande, quando o gafanhoto é pesado, é porque a pessoa está muito fraca. Isaac, você lembra do Isaac? Em leito de morte, a Bíblia diz que ele estava cego, e ele entendeu que ele precisava abençoar o seu filho, para dar continuidade à aliança, e o último desejo dele antes da morte era, me traga um cabrito assado, uma caça assada, porque eu tenho tanta vontade de comer. É como alguém no corredor da morte nos Estados Unidos, ainda o último desejo dele, eu quero comer um hambúrguer e depois eu vou morrer. Você consegue entender como isso era um desejo carnal? Alguém que não se preocupava com as coisas espirituais, mas quando nós olhamos para um Jacó, adoecido, reflexivo com as coisas, ele não pede uma comida, ele não pede uma caça, ele não pede um banquete, mas ele chama os seus filhos ou os seus netos, porque ele quer, num momento de solenidade, passar a aliança de uma geração para outra. Hoje nós vamos falar do capítulo 48, mas no próximo domingo nós vamos falar do capítulo 49, que vai ser a continuação dele abençoando filho por filho. A diferença entre um pai e o outro. O Isaac também estava cego, mas o Isaac foi enganado. Mas o Jacó não vai mais ser enganado. Parece que essa maldição hereditária se quebrou em algum momento, quando Jacó se encontrou com Deus. E Jacó quer apenas abençoar. No verso 9, respondeu José a seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui, faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Um pai e uma mãe precisam abençoar os seus filhos. Filhos precisam ser abençoados. Quantas vezes nós vemos nas famílias pais e mães amaldiçoando os seus filhos? Filhos precisam ser abençoados com palavras, com ensinos. O que um pai e uma mãe podem fazer para abençoar os seus filhos? Ensinar os filhos a ler a Bíblia e a orar. Filhos que enxergam os pais tendo atitude e demonstrações de fé, esses pais abençoam muito os filhos. Os pais não estarão sempre com os filhos, mas os problemas sempre virão sobre os filhos. E um pai e uma mãe que ensinam os filhos a andar em fé, esses filhos um dia nos problemas da vida vão ter para eles essa bênção de já ter aprendido a andar em fé, andar em submissão, andar em amor, oração, andar em santidade. Um pai e uma mãe precisam ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Precisam abençoar os seus filhos com palavras. Precisam abençoar os seus filhos com conselhos às vezes firmes, mas filhos precisam ser abençoados. Amém? Um pai e uma mãe jamais devem falar para os seus filhos, é cabeça de minhoca, nunca vai aprender uma coisa. Jamais. Mas abençoar os filhos, dar palavras de incentivo, levantar eles e ensinar eles. O que eu acho interessante é que o Jacó adotou Manassés e Efraim como filhos.
No verso 7, no verso 5: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Ele nem pergunta para o filho: você quer dar os teus filhos para mim? Não. Ele impõe dizendo: os teus 2 filhos serão os teus filhos. Ele continua dizendo para José ainda: e depois do Efraim e do Manassés, aqueles que nascerem para você, você pode pegar para você, mas o Efraim e o Manassés serão meus. Quando Jacó faz isso, ele não apenas transporta o Efraim e o Manassés de netos para filhos, mas ele transporta o José de um dos últimos filhos para o primeiro filho. Ele transporta, é como se tivesse acelerado o tempo e tirado um tempo e colocado o José em outro tempo. É como se ele fosse mais velho que todos os outros irmãos dele. É a bênção. No verso 17, o José fica irritado. O que acontecia nesse período? Quando um pai ia abençoar os seus filhos, as últimas bênçãos, o primogênito mais velho ficava diante do pai, na mão direita, que era a mão abençoadora. Você lembra que a Bíblia diz que Jesus foi à direita do pai, que é a mão abençoadora. E o segundo ficava debaixo da mão esquerda, que também era abençoado, mas não era a mão da aliança. Amém? E quando eles colocam os 2 filhos do José diante do Jacó, como sempre se fazia, o mais velho à direita, o mais novo à esquerda. E quando o Jacó vai dar a bênção, ele faz assim. Você pode ver pelo texto que ele cruza as mãos, e ele coloca a mão sobre o mais novo, a direita sobre o mais novo, e a esquerda sobre o mais velho. E então o José fica irritado. Mas o Jacó está passando para frente aquilo que Deus tinha ensinado para ele. Porque o Jacó também era o mais novo, o Esaú era o mais velho. Mas olha a bênção que o Jacó dá no verso 15, verso 14. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Agora vem a bênção. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac. É testemunho. Fala junto comigo: testemunho. Testemunho não é conversa fiada, qualquer conversa. É testemunho, aconteceu. Abraão e Isaac. O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Ele não confiava em ídolos, ele não confiou nas mãos, mas ele entendeu que todo o sustento veio das mãos de Deus. 16. O anjo que me tem livrado de todo o mal, ele ainda estava vivo, porque Deus o tinha guardado. E todas as vezes que aparece a palavra anjo nas Escrituras, o texto está falando de Jesus. Ele então estava entendendo que Jesus o Cristo, o Filho do Pai, o protegeu e o guardou, abençoe esses rapazes, seja neles chamado meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, cresçam em multidão no meio da terra. Um pai abençoando os filhos, abençoando o filho, é um avô abençoando os netos, mas também é um pai abençoando os filhos. Como Deus fez com Jacó, assim também Jacó fez com os netos. O Jacó não é o mais velho primogênito, mas nós vemos nas Escrituras que Abel foi escolhido, e Abel era mais novo, e o Caim era o mais velho. E Deus abençoou o Abel e não Caim. Deus escolheu o Isaac e não o Ismael. O Ismael era o mais velho. Deus chamou Isaac e não Ismael. Deus chamou Jacó e não Esaú. E Deus agora chama o Efraim e não chama o Manassés. Deus faz as coisas de forma como Ele quer. Em 1 Crônicas 5, verso 1 e 2, o texto diz: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. Ruben
deitou-se e praticou sexualidade ilícita com uma das esposas do Jacó. E todas as coisas têm um preço. O pecado tem consequência. O Rúben pagou um preço altíssimo pelo pecado do sexo ilícito, enquanto que o Simeão e o Levi pagaram um altíssimo preço pela violência, porque o Simeão e o Levi foram líderes que atacaram lá os siquemitas quando eles estavam se recuperando, quando eles tinham feito a circuncisão. Eles foram lá e mataram os homens de Siquém, não deixando um homem para trás. A violência tem o seu preço e a sexualidade ilícita também tem o seu preço. O Rúben ficou sem tribo, porque o Efraim e o Manassés foram colocados no lugar dele. Nós não vamos ver lá para frente, nem no Êxodo, tribo de Simeão. A tribo dos simeonitas não existe. Vai ser Efraim e Manassés. E depois, quando o povo entra na terra prometida, na terra de Canaã, os levitas da tribo de Levi são espalhados em 48 cidades. Eles não recebem herança de terras, porque ainda há consequência da violência contra os siquemitas. Depois Deus coloca eles para trabalharem no templo, cuidarem do altar do Senhor, fazerem sacrifícios, o trabalho do templo, mas eles não ganham terras como os outros e ainda são espalhados em 48 cidades. Meus irmãos, pecado tem ou não tem consequência? E o pecado atrasa a vida das pessoas, e o pecado fecha a vida para as pessoas. Quando nós olhamos para a vida do Jacó, nós vamos ver aqui nesse texto que quando os olhos físicos dele se escureceram, os olhos espirituais foram abertos. Esse homem, no final da vida dele, ele é um profeta. Quando nós vamos olhar todo o capítulo 49, Deus está por trás da boca dele e Deus está por trás das mãos dele. Ele entende que ele não é o abençoador, mas Deus é abençoador, e ele se torna a boca de Deus e as mãos de Deus quanto ao futuro de toda a geração dos 12 filhos dele. Se no final da vida dele, um homem que não andou com Deus, mas teve encontros com Deus, se ele tivesse andado com Deus, eu creio que Deus tinha para o Jacó não uma caminhada de patriarca, mas uma caminhada profética. Nós vemos isso em muitas vezes nas pessoas da igreja. Se esse homem tivesse andado com Deus, ao invés de se preocupar com cabritos e ovelhas e gado e brigas e batalhas, o ministério dele seria um ministério profético. Se com um encontro em Berseba Deus fez tanto a partir dele, imagina um homem que andasse com Deus como Abraão andou com Deus. E nós precisamos crer nesse ministério profético, irmãos. Nós precisamos andar com Deus, a tal ponto que Deus abre os nossos olhos espirituais para a gente enxergar tudo. O que o Jacó fala aqui acerca dos 2 netos dele que ele adota como filhos, acontece. No verso 19, mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, falando de Manassés. Também ele será grande, contudo o seu irmão menor, o Efraim, será maior do que ele, e a sua descendência será multidão de nações. É verdade isso, aconteceu. Os efraimitas sempre foram uma tribo muito forte em Israel, muito forte. E aconteceu exatamente aquilo que ele tinha dito. Verso 20, assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Ele abençoou os 2 filhos de José. E depois de ter dado a bênção espiritual, ele estendeu a bênção material. O que nós vemos é os pais preocupando-se muito, mas grandemente, gigantescamente, com bênçãos materiais.
Aonde meu filho vai morar? Você vai ter uma casa, você vai ter dinheiro, você vai ter faculdade. Essa é uma preocupação boa, amém. Fazer uma boa faculdade, fazer depois uma boa pós, ir bem na vida, isso é um desejo legítimo e amém. Mas quando o material é maior que o espiritual, os pais dão para os seus filhos coisas pobres. Nós não vemos aqui o Jacó dando uma terra para o José, antes dele ter dado a aliança para os filhos de José. Depois que ele os abençoou, passando uma aliança para os seus filhos, depois que aquela solenidade tinha se acabado, aí o Jacó disse: mas eu ainda vou dar um pedaço de terra para você. O verso 22: dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Quando eu li esse texto, eu falei assim: Jacó, isso você não tinha me contado. Mas os especialistas da história bíblica entendem que esse pedaço de terra foi quando Simeão e Levi atacaram os siquimitas, e aquela era a terra de Sicar. Eles tomaram Sicar e ficou sendo como a terra de Jacó. E isso fecha biblicamente. Essa terra de Sicar, o Jacó não dá para Levi e Simeão, mas dá para José. E essa terra é uma terra profética, porque naquelas terras Jesus mudou a história de uma mulher junto a um poço depois. Aquelas terras ali, Pedro e João oraram e o Espírito Santo desceu, e a Bíblia em Atos chama isso de Pentecostes samaritano. As terras de Samaria se tornaram terras importantes, onde Jesus transformou a vida de uma mulher, restaurou o casamento de uma mulher e mudou a história de uma mulher em Sicar. Quando Jesus disse para os seus discípulos: é necessário que eu passe pela Samaria, porque ele tinha um encontro marcado com uma família e com um povo. Eu e você precisamos conhecer mais desse Deus que almoçou com Abraão, que esteve na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse Deus que fechou a boca dos leões na cova com Daniel. Nós precisamos conhecer mais desse Deus. Eu termino falando que quando nós vamos conhecer mais desse Deus, nós vamos parar de ser tão superficiais e levianos, e nós vamos começar a ter esse peso, essa seriedade profunda que houve no coração de Jacó, ali no leito de morte. Nós vamos começar a trazer isso sobre a nossa vida. As nossas palavras vão ser diferentes, nossas interpretações vão ser diferentes, nossos projetos vão ser diferentes. Quando nós vamos estar diante do que Jacó estava, Deus vai abrir os nossos olhos para a gente enxergar profeticamente as coisas. Nós precisamos conhecer mais esse Deus que abriu a visão de Jacó e ministrou através da boca do patriarca acerca de um povo, o povo de Deus. Deus falou para Abraão sobre um povo, falou? Abraão morreu e não viu. Essa mesma palavra Deus falou por meio de Abraão para Isaac. Isaac morreu e não viu. O Abraão viu apenas um filho, o Isaac. O Jacó, o Isaac, viu apenas 2 filhos, e ainda um filho foi embora de casa. Mas o Jacó é o primeiro da história que começa a enxergar um povo se formando através da profecia de 12 filhos. Ele é o primeiro que olha para a situação e diz: eu estou conseguindo sentir o gosto de que isso vai acontecer. Quando esse homem se volta para Deus, os olhos dele são abertos e ele enxerga muito mais com o coração do que com os olhos físicos. Meus irmãos, cuide da tua vida. Você está plantando, você está semeando, e um dia você vai deixar a herança para alguém. Que essa herança seja uma herança bendita e espiritual, e não apenas terras e máquinas e coisas, mas uma herança espiritual para Deus. Amém. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus,
Bendita é a tua palavra e bendito é o Espírito que tem nos tocado nessa noite e feito a gente pensar sobre a nossa história, sobre a cultura da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu quero que o Senhor mude a nossa história. Muda, Senhor Deus, a história da nossa casa, Senhor. Nos dá força, Senhor, para a gente voltar para casa e nós repensarmos as nossas atitudes e nós colocarmos na ordem que o Senhor quer as coisas. Em nome de Jesus, Pai, eu creio também que o Senhor tem nos levantado a nós aqui, para nós mudarmos a trajetória da nossa igreja aqui, Senhor, para nós produzirmos bênçãos para as próximas gerações que vão habitar nessa tenda. Em nome de Jesus, Pai, usa-nos, Senhor Deus, e abre os nossos olhos e derrama sobre nós um tempo profético nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.